Quero convidá-los a abrir suas Bíblias em 1 Pedro. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro. 1 Pedro. Se você tivesse que mandar uma mensagem importante para comunicar algo a alguém, você começaria com quais palavras? Como que você chamaria a atenção da pessoa que estaria recebendo a sua mensagem? Talvez até um telefonema, porque hoje em dia quase as pessoas não escrevem mais cartas, ou quando escreve algo eletronicamente, um e-mail. Mas pense algo bem sério e importante. Como que você começaria essa carta? Com qual mensagem? Quais palavras você escolheria? O que você daria destaque logo de início? Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, tinha uma mensagem muito importante para os irmãos que foram seus primeiros ouvintes ou leitores dessa primeira carta, que recebe então o seu nome, primeira carta de Pedro. Ele tinha algo muito importante a compartilhar com eles, ali no primeiro século da era cristã, por volta dos anos 60 da era cristã ali, primeiros anos, e ele começou essa carta de forma bem tradicional, ou seja, ele usou os elementos de uma carta de época. Ele se apresentou, ele mencionou a quem ele estava escrevendo e fez uma saudação. Porém, ele já utilizou a sua identificação, a identificação dos destinatários, e também usou na saudação elementos importantes para desenvolver a mensagem que ele vai apresentar. Então nós vamos poder estudar durante esse tempo juntos aqui. Hoje só nos primeiros versículos, mas o nosso plano é estudar toda a carta de 1 Pedro nas próximas semanas, assim, meses, Deus nos permitindo. Então Pedro usou dessa estrutura padrão de identificação, falando quem são os destinatários e saudando, mas já com elementos para transmitir uma mensagem muito importante para os seus leitores, seus primeiros ouvintes ali do primeiro século. Pedro, ele estava escrevendo essa carta por volta dos anos 63, 64 do primeiro século. Um período difícil, um período em que o imperador Nero, um imperador cruel, que governou o império de 54 a 68, estava trazendo cada vez mais dificuldades para os cristãos. Pedro escreve num período em que os crentes estavam sendo grandemente perseguidos, sofrendo, passando por dificuldades. E Pedro, então, queria animar, encorajar os seus irmãos. Isso você pode ver no capítulo 4, versículo 12. Só vou ler ali com os irmãos agora, capítulo 4, 12, para nós entendermos o conteúdo da carta que nós vamos estudar. Em 1 Pedro 4,12 é dito assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Note que Pedro se direciona então aos irmãos ali do primeiro século, dizendo: olha, vocês estão passando por perseguição, é fato, mas não estranhe isso. É uma dificuldade, ela existe, mas não veja isso como algo estranho. Irmãos, isso tem tudo a ver conosco também. Nós não estamos debaixo de uma perseguição física. Nós não estamos debaixo de uma perseguição de governo. Existe uma certa perseguição velada, nos aspectos morais, religiosos e coisas assim, mas nós não estamos debaixo de uma perseguição intensa como acontecia naquela época o Império Romano oprimindo a igreja do Senhor Jesus. Mas aqueles irmãos estavam de fato sofrendo. Eles estavam perdendo pessoas queridas. Agora, um aspecto que nós podemos considerar então, por essas perdas e sofrimentos, é que essa mensagem nos ajuda a lidar também com a realidade de vida que temos. Muitos dos irmãos têm passado por situações difíceis esses dias. Lutos, enfermidades, outros tipos de problemas, às vezes até perseguições em ambientes de trabalho, escolares. Todos nós enfrentamos alguma coisa assim. Agora, como que vamos lidar com essas dificuldades? A mensagem é a mesma. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês. Ou seja, esse mundo traz problemas.
mas é para nos provar. E isso não é estranho, como se algo estranho estivesse acontecendo. Também no capítulo 5, versículo 12, tem uma mensagem bem interessante que Pedro menciona aqui. E é daí que nós vamos tirar então o título da nossa série, que vai ser uma exposição da primeira carta de Pedro. Mas olha o que diz 1 Pedro 5,12. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os, testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. O título da nossa série, então, será Firmados na Graça. Firmes na graça de Deus. Essa exposição de 1 Pedro. E o nosso primeiro sermão, que é o de hoje, nós vamos intitular como Verdades Iniciais, Verdades Importantes. E afirmar que, em tempos de crise, devemos ter verdades importantes em nossas mentes. Em tempos de crise, precisamos trazer à memória aquilo que vai nos dar força para enfrentar as perseguições e problemas dessa vida. Em tempos de crise, nós precisamos ter em mente verdades que vão nos consolar e vão nos ajudar a continuarmos firmes na graça do nosso Deus. Vejamos então nessa noite 4 verdades importantes em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vou ler o texto com os irmãos. 1 Pedro, capítulo 1. Volte aí para o capítulo 1, versículos 1 e 2. O texto diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por tua palavra. Acabamos de ler e isso é um grande privilégio. Obrigado pela liberdade que temos para fazer isso aqui, nessa igreja, nessa cidade, nesse país. Obrigado. Obrigado também pela atuação do seu Santo Espírito em nossas vidas. Nós pedimos que ele nos desafie por meio da palavra, que nós sejamos aqui abençoados com as verdades que esse texto nos apresenta. E muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui como igreja e também muito obrigado por aqueles que nos acompanham nesse momento pela transmissão, pela internet. Somos gratos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Verdades iniciais, verdades importantes. Em tempos de crise devemos ter em mente verdades importantes. 4 verdades. A primeira delas é a origem da mensagem. Olhe bem o início do versículo 1. Pedro diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Em tempos difíceis, é bom nós darmos atenção para aqueles que nós conhecemos. Em tempos de crise, é bom nós darmos ouvidos para aqueles em quem nós confiamos. Então é bom saber de onde vem a mensagem. Quem está falando? Quem é que está se comunicando conosco? Quem é que está buscando relacionamento conosco? Então logo, a primeira palavra da carta é Pedro. Olha, não tenha dúvida de quem está falando com vocês. Quem é Pedro? Pedro foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. Um homem simples, pescador, e o seu nome era Simão, e Jesus então troca o seu nome para Pedro, termo grego, ou Cefas, no aramaico, que significa rocha, ou simplesmente pedra. Era este homem que agora, depois de tanta experiência com Cristo, depois da sua conversão, depois de muitas aprendizagens com Jesus, estava escrevendo uma carta, como resultado de uma instrução dada por Jesus, logo após a ressurreição dele, quando ele está restaurando Pedro, porque uma vez que Pedro negou Jesus por 3 vezes, Jesus não o deu como caso perdido, e depois da sua ressurreição, Jesus chama Pedro e fala: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E ele vai respondendo, e por 3 vezes Jesus diz: você apacenta então as minhas ovelhas, apacente o meu rebanho. E Pedro então assumiu esse pastoreio do rebanho de Cristo, fazendo então com que ele fosse o principal nome
do início do tempo dos apóstolos. Então, quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver Pedro com muitas atuações, fazendo muita coisa ali para que a igreja fosse implantada. E também você vê as cartas de Pedro, como a primeira e segunda carta, como resultado do pastoreio dele. É uma mensagem de consolo, é uma mensagem de cuidado. Pedro estava então cumprindo com o seu dever de pastorear o rebanho de Cristo, ao escrever essa carta. Ele também diz que escreve da Babilônia, você vai ver isso no capítulo 5, versículo 13. Agora, que Babilônia é essa? O que dá a entender é que intencionalmente Pedro usou um termo como código, porque ele estava debaixo do domínio do Império Romano e ele não podia dizer exatamente onde estava, não estava então, não podia dizer que estava em Roma ou na capital do Império e usou o termo Babilônia. Por que essa teoria é muito válida? Porque Pedro não estava sozinho, ele estava com Silas ou Silvano e também Marcos. E três nomes importantes daquela daquele primeiro século, juntos na mesma cidade. Ele não poderia estar numa cidade desconhecida. E também, segundo a tradição, segundo escritos e pesquisas, Pedro morreu em Roma. E ele estava então escrevendo essa carta bem no finalzinho ali da sua vida. Então tudo dá a entender que ele estava em Roma quando escreve essa carta. Agora ele não fala simplesmente Pedro. Ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro fazia parte de um grupo seleto, de um grupo restrito, de 12 homens que foram chamados pessoalmente por Jesus, um a um, e que tinham que ser testemunha do seu ministério, testemunhas da sua ressurreição, para que pudesse de fato ser apóstolos. Já falei isso uma vez, mas hoje temos a oportunidade de repetir. Apóstolo é um grupo pequeno, fechado, 12. Apóstolos dos dias de hoje não tem nada a ver com esses apóstolos das Escrituras. Eu sei que tem gente por aí se intitulando como apóstolo, mas com que sentido eu não sei. Né? Eu sei que a Bíblia apresenta 12 homens que foram chamados por Cristo para ser os representantes, para que pudesse ensinar a igreja. Tanto que a palavra de Deus, especialmente em Efésios capítulo 2, diz que a igreja estava sendo edificada nos ensinos dos apóstolos. A igreja se fortalece, ela é implantada em cima dos ensinos dos apóstolos. Em Atos capítulo 2, diz que os novos convertidos estavam seguindo as doutrinas dos apóstolos. A igreja foi organizada em cima do ensino de Cristo, obviamente, e que foi expandido com o ensinamento dos apóstolos. Esse era Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. Então, devemos ter em mente essa primeira verdade. A verdade da origem da mensagem que pode edificar. A origem da mensagem que pode encorajar. A origem da mensagem que pode verdadeiramente nos ensinar. Não devemos dar ouvidos a qualquer tipo de ensinamento. Devemos ficar com bastante cuidado. Cuidado com o que você ouve em rádios, em internet, em YouTube e assim por diante. Quem está falando? Você sabe quem é? Você conhece a posição e aquilo que eles estão ensinando? Tenha ouvidos atentos aos verdadeiros ensinos de Cristo. Valorize a pregação que você sabe que ela é sadia, fundamentada em sã doutrina. Valorize ensinos que são exatamente coerentes com os ensinos de Cristo e com os ensinos dos apóstolos. Por outro lado, já que é bom que você valorize a origem da mensagem, seja você uma pessoa amigável, gentil, com outras pessoas, para que você também possa ser usado por Deus como alguém que vai transmitir uma mensagem de consolo para alguém que está precisando. As pessoas tendem a ouvir melhor pessoas que elas conhecem. É muito mais fácil você evangelizar aquele que você conhece, porque a pessoa vai ouvir você com mais atenção. Normalmente, tem algumas exceções, mas normalmente por meio de boas amizades você vai criando oportunidades para falar de Cristo. Por quê? Porque as pessoas querem saber quem está falando, qual é a origem da mensagem. Então seja alguém que desenvolve
amizades intencionais para falar de Cristo. Verdades iniciais, verdades importantes. Em tempos de crise, devemos ter em mente verdades importantes que vão nos consolar. A primeira delas, saber da onde vem a mensagem que nós ouvimos. A palavra de Cristo é tudo o que nós precisamos. Em segundo lugar, uma segunda verdade é a identidade do crente. Olha o que o versículo diz. Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Olha aqui as verdades que nós encontramos aqui sobre a identidade do crente. Isso também nos encoraja para que possamos enfrentar dificuldades em tempo de crise. Em outras palavras, quem somos? Quem é o crente? O texto nos ajuda a entender um pouco sobre isso. Primeiramente, o versículo diz que aqueles irmãos que estavam recebendo a carta de Pedro eram os eleitos de Deus. Eleitos, selecionados, escolhidos, chamados. Uma expressão tão simples de ler e entender. Mas parece que devido às grandes confusões teológicas, parece que as pessoas evitam chamar pessoas de eleitos. Parece que vai surgir confusão se chamar alguém de eleito, né? Agora, assim como eu posso chamar você de irmão, de irmã, de um salvo em Cristo, um crente, normalmente também poderia ser chamado de eleito. Então, você é um eleito. É assim que Deus chama aqueles que creem nele. Quando nós pensamos então nesse termo, nós devemos entendê-lo como uma forma de designação dos crentes, dos cristãos. É uma expressão que enfatiza a graça e misericórdia de Deus. Por quê? Porque naturalmente eu, você, ninguém aqui buscaria a Deus. Ninguém de nós buscaria ao Senhor Jesus. Como diz Romanos capítulo 3, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Então, quando nós vemos uma expressão como essa, logo no início de uma carta, aos eleitos de Deus, que estavam passando por perseguições, sofrimentos, angústias, era bom que eles se lembrassem, vocês não estão nesse mundo perdidos, vocês são eleitos de Deus, vocês são escolhidos pelo Senhor. Os crentes devem se lembrar desse aspecto da sua identidade, para que possam enfrentar as dificuldades desse mundo. O fato de serem lembrados que foram escolhidos por Deus era um grande consolo para esses irmãos em tempos de crise, em tempos de perseguição. E da mesma forma para nós. Quando nós passamos por situações difíceis, algo que nós não podemos esquecer é que somos eleitos de Deus. Ah, está sendo difícil a minha vida, está passando por essa situação, eu estou passando por uma situação de luto, uma dificuldade aqui, ali, uma enfermidade, uma doença de um ente querido. Nós somos eleitos de Deus e Ele então tem planos para nossas vidas. Ele tem algo para nós e isso deve nos dar segurança. Outra expressão usada para descrever a identidade dos crentes é a expressão peregrino. Peregrino, forasteiro, um desapossado. Eu ia dizer até um sem terra, mas como tem muita conotação política no sem terra, né, então vamos deixar como estrangeiros, né, como peregrinos, forasteiros. Na verdade, nenhum cristão deveria pensar em ser um residente definitivo neste mundo. Apesar que muitos crentes falam que amam os céus e que querem ir para lá, mas parece ainda que tem muita gente que quer ficar aqui. Essa é a impressão que dá quando as pessoas enfrentam algumas lutas deste mundo. Irmãos, sofrimento nessa terra deve causar em nós o desejo de sair daqui. Então, passar por lutas e dificuldades aqui deve nos fazer querer logo estar com o nosso Deus. Por quê? Porque aqui somos peregrinos, porque aqui somos forasteiros. Como Jesus orou na oração sacerdotal em João 17, Pai, eu oro por esses que estavam no mundo, mas eles não são do mundo. Essa é a oração de Jesus em nosso favor. Da mesma forma, devemos lembrar, de acordo com Filipenses 3:20, que a nossa pátria não é terrena. Essa não é a nossa pátria. É lógico que devemos ser bons cidadãos, dar exemplo de cidadania,
mas nós devemos lembrar e devemos aguardar ansiosamente pelo nosso Salvador e ter grande expectativa pela nossa pátria celestial. Devemos ter o desejo de ir para lá. E quem vai nos direcionar para lá é o nosso Deus. E Ele vai fazer isso de uma forma muito extraordinária, que nós aguardamos, que é o nosso arrebatamento, tirar a igreja dele, tirar os crentes deste mundo e levar para perto dele. Mas enquanto Ele não faz isso, Ele vai levando alguns de nós por meio daquilo que é natural, morte. A morte não deve nos abalar. A morte não deve nos desesperar. A morte faz parte, como diz algumas pessoas, dizendo que é um versículo bíblico, está lá na Bíblia o seguinte, né? Basta estar vivo para morrer. Já ouviu esse aí? Né? Então, não é versículo bíblico, claro que não. Mas é a grande realidade. O livro de Gênesis já mostra essa realidade clara, porque Deus disse para Adão que ele não deveria desobedecer a ordem, não deveria comer do fruto proibido, porque do dia que eles comessem, eles morreriam. E o texto de Gênesis depois mostra que fulano de tal viveu tantos anos e morreu, tantos anos e morreu. Essa é a realidade. Irmãos, vocês conhecem pessoas que já partiram. Nós queremos encontrá-los, com a certeza daquilo que a palavra de Deus diz. Como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos encontrá-los. Eles vão estar lá com o Senhor e nós vamos para lá. Aqueles que creem em Jesus devem ter essa convicção. E assim, eu me lembro o seguinte, né? Às vezes a gente tem umas conversas em casa que algumas pessoas podem achar que é meio estranha. Mas a gente conversa sobre morte, sabe? A gente conversa assim, pode ser, se for na ordem natural, quem vai ser o primeiro lá? Vai ser esse. E depois vai ser esse, e naquele. Mas a gente sabe que pode mudar a ordem dentro daquilo que Deus planejou para cada um. Irmãos, a morte pode trazer certa tristeza, mas não pode trazer desespero para aquele que crê que Cristo é o Senhor e que está recebendo aqueles que são dele. E um dia estaremos com aqueles que também creem no Senhor. Então tenhamos essa convicção, nós somos peregrinos neste mundo, nós somos forasteiros neste mundo, nós não somos daqui. Devemos desejar um dia estar com o nosso Deus. E, por mais estranho que seja, nos alegrar com aqueles que já partiram e estão com o Senhor. Como diz uma irmã lá de Tupã, eu quero ir também, mas não é a hora, né? Então vai chegar a hora, Deus vai me levar. Será que você tem essa expectativa? Você tem essa convicção? Que tenhamos, porque aqui somos forasteiros. Forasteiros dispersos, espalhados, afastados, ou seja, sem uma residência física, geográfica, mas também espalhado por várias cidades, como foi o caso aqui dos irmãos da primeira carta, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. A igreja se espalha. A igreja não está em apenas uma cidade. A igreja não está em apenas um local. Esse negócio de querer ir para Jerusalém, como se fosse o único local de adoração, ou o único local que Deus recebe adoração, não faz sentido. Isso foi para uma época, no Antigo Testamento, e o povo de Israel tinha que ir pelo menos 3 vezes para Jerusalém, mas a adoração ao Senhor acontece em qualquer lugar, da sua casa. Você que nos acompanha pela internet, aqui, a igreja está em diferentes lugares. Essa é a realidade quando Pedro escreve essa carta mencionando todos esses irmãos dispersos, que estão em diferentes regiões. Igrejas são, então, formadas por pessoas que creem em Cristo e que neste mundo são peregrinas, forasteiras, porque um dia estarão com o Senhor. Uma verdade também que podemos lembrar é que, conforme diz 1 Pedro, capítulo 1, 17, um pouquinho mais aqui à frente, ele diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Vocês são peregrinos. É o que ele está tentando lembrar daqueles irmãos. Já mencionei também uma vez, volto a citar, o clássico de John Bunyan. Um livro chamado O Peregrino, que narra a história de um personagem chamado Cristão em rumo à cidade celestial. O crente tem que ler a Bíblia, com certeza, mas se tiver que ler apenas um livro na vida, fora a Bíblia, que seja o peregrino.
Leia O Peregrino, você vai aprender muita coisa sobre a vida cristã. Um homem, o John Bunyan, escreveu esse livro no final dos anos 1600 e é incrível a história, é empolgante e você vai notar a ilustração da vida cristã por meio de uma jornada, por meio de um forasteiro, um peregrino que está indo em rumo à cidade celestial, que deve ser a minha realidade, que deve ser a sua, que deve ser a nossa como igreja. Aqueles cristãos, então, do primeiro século, ouvintes de Pedro, leitores da primeira carta, deviam ter em mente que eles não eram cidadãos deste mundo mau e cruel. Eles deviam ter em mente que eles não pertenciam a este mundo, porque isso seria um consolo para eles em tempo de crise. Pedro não fez uma convocação dos crentes para lutarem contra o Império Romano. Simplesmente disse, vocês não são daqui. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, lembrou aqueles irmãos que eles, apesar de estarem neste mundo, não eram deste mundo. E todo crente, então, é um peregrino aqui. Deve estar focado na pátria celestial. Deve ter aquela esperança que Paulo compartilhou aos filipenses. Se eu morrer, isso é lucro. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Que isso anime o seu coração em meio das dificuldades e problemas que esse mundo possa trazer. Que tenhamos mais desejo pela nossa pátria celestial. A terceira verdade que vamos ver aqui é o plano de Deus. Temos a origem da mensagem, a identidade do crente e o plano de Deus. Veja o que diz ainda o versículo 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. A expressão aqui é bem interessante, em primeiro lugar, para nós entendermos o plano de Deus. Deus tem um plano. Ou seja, vamos já entender o seguinte. O nosso Deus, ele não só criou o mundo, ele está controlando este mundo. Como alguns teólogos acreditam que existe um Deus supremo que simplesmente criou e deixou. Aí o mundo corre por acaso. Não, isso não é uma verdade bíblica. O nosso Deus é um Deus presente. É um Deus que controla todas as coisas. É aquele Deus que Jó descreve nas palavras de Jó 42. Eu bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. E Jó estava se referindo ao sofrimento, à dor, todos os problemas que ele teve. E ele estava dizendo, Senhor, eu sei que os teus planos não são frustrados, não vão ser frustrados. Deus tem planos. Deus faz tudo perfeitamente. Uma expressão de um cântico que eu gosto ele diz assim, Deus erros não faz. E ele não faz mesmo. Por que, Senhor? Ele não está errando. Pode ficar tranquilo. Ele não cometeu nenhum engano. Pode ficar tranquilo. Ah, mas é difícil, é muito dolorido, traz sofrimento. Sim, mas Deus está no controle. Confie no que Ele está fazendo. E o plano dele pode sim permitir dores. Não sei quantos de vocês leram o boletim da semana passada. Às vezes eu brinco lá em casa, será que alguém leu o meu texto? Sabe aquela síndrome de que eu escrevo, ninguém lê? Né? Mas eu sei que leio, tá bom? Leio. Mas eu estava compartilhando em casa que eu achei muito interessante uma reflexão à medida que eu estava lendo a história em Gênesis de Jacó. Deus apareceu para Jacó e disse, Jacó, você vai ser um pai de uma grande nação, dando sequência então à nação de Abraão, aquilo que eu prometi para Abraão, seu pai e tudo, você vai ser com quem eu vou desenvolver a nação. Mas Deus não aparecia toda hora, todo instante para falar com Jacó. E aí imagine que você não conhecesse a história. Imagine que você não sabe o que aconteceria com o desenvolvimento da história. Que você sabe já o caminho, os finalmente. Mas imagine que você não soubesse. Jacó sofrendo. Teve a notícia de que o seu filho José havia morrido. Ele não sabia o que tinha acontecido com José. Os seus filhos ali tinham mentido. E ele sofrendo.
sofrendo, ele protegendo Benjamim, o único filho então com Raquel, que ele tanto amava, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Eu fiquei imaginando então um leitor acompanhando a história e pensando assim, Deus, fala para Jacó o que aconteceu. O Senhor pode aparecer para ele por meio de um sonho, como o Senhor já fez. Tira esse sofrimento dele. Essa era a minha torcida, digamos. Mas não. Ele passou por anos de sofrimento, até receber a notícia de que José estava vivo. E depois Deus aparece e fala com ele. Deus chega atrasado? Não. Mas ele tem planos. E muitas vezes o plano é, você vai passar por dificuldade. Você vai ter que esperar. Você vai aprender a depender mais de mim. Você vai aprender a confiar mais em mim. Deus tem planos. E os planos deles envolvem os seus eleitos. Por pré-ciência ou pré-conhecimento, como diz aqui o versículo 2. Não é um conhecimento prévio. Eu sei o que vai acontecer, então já vou escolher eles aqui. Não, não é isso. Não entenda dessa maneira. Esse pré-conhecimento tem mais a ver com um relacionamento estabelecido antes do início da história. Aquela expressão usada no Antigo Testamento de forma muito comum para um conhecimento profundo, íntimo, muito pessoal. Por exemplo, usado às vezes para fazer uma explicação de um relacionamento de intimidade sexual. Quando Adão conheceu Eva, era um conhecimento muito mais do que simplesmente uma atividade sexual. Havia um relacionamento desenvolvido, cultivado. E Deus, então, no seu pré-conhecimento, no seu relacionamento com aqueles que ele iria utilizar na sua história, no seu plano, ele está animando, então, aqueles irmãos por isso. Olha, vocês foram escolhidos por meio desse pré-conhecimento de Deus. Vocês já têm relacionamento com Deus antes do seu nascimento. Você já tem relacionamento com Deus antes do nascimento dos seus pais, dos seus avós, dos seus tataravós. Deus já tinha um relacionamento com você. E Deus escolheu estes para uma obra especial. Veja, não tem nada a ver com aquilo que algumas pessoas pensam. Já que eu sou escolhido, eu vou viver do meu jeito. Eu vou viver do meu modo. Não, olha o que o versículo diz. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. O propósito dessa escolha é obediência a Jesus Cristo. Nossas vidas só têm sentido no relacionamento de obediência com Cristo. A escolha que o Senhor fez de cada um de nós não é para vivermos ao nosso modo, mas é para vivermos em obediência a Jesus. Você vai mostrar o quanto você ama o seu Deus. Você vai mostrar o quanto você se interessa realmente pela palavra de Deus. Você vai mostrar o quanto que você realmente ama Jesus, vivendo em obediência a Ele. O próprio Senhor Jesus disse, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Cristo deve ser obedecido. E você precisa ler a palavra, conhecer a palavra para obedecê-lo. A sua escolha tem um propósito, obediência a Jesus Cristo. Ele nos salvou para isso, obedecê-lo. Portanto, você não pode pensar em fazer escolhas para o seu casamento ao seu modo, mas sim obediência a Cristo. Mas é que eu não amo mais. Se obedeça a Jesus. E Ele vai fazer com que você aprenda o que é verdadeiro amor. Eu vou abandonar meu lar porque meus pais não dá mais, não aguento mais eles. Seja um servo de Jesus na vida dos seus pais, honrando e obedecendo. E assim poderíamos fazer aplicações para todas as áreas da vida. Nós não devemos viver para nós, devemos viver para aquele que nos salvou, em obediência a Jesus Cristo. Essa é a verdade que nós temos que ter em mente. Agora, como é que Deus fez isso? Ele fez pela obra santificadora do Espírito Santo. Por meio da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos separa, ou seja, nos consagra, nos santifica. O Espírito Santo age em nós. E ele nos separa. E também pela aspersão do sangue
de Jesus Cristo. É uma boa maneira de lembrar que nós não somos salvos por nossas obras. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Nós somos salvos pela atuação de Deus, do Espírito Santo e do Senhor Jesus em nós. E a aspersão do sangue é uma expressão que nos ajuda a lembrar das aspersões do Antigo Testamento para o perdão de pecados com a morte de cordeiros, com a morte de animais. E assim nós podemos lembrar que nós somos salvos por causa do sangue do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus. Como disse João, em João 1:29, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sangue de Cristo que nos santifica. É o sangue de Cristo que nos perdoa. Não nossas obras, não aquilo que nós fazemos. Para a obediência a Jesus Cristo. Se presciência fosse apenas uma previsão do que a pessoa já faria um dia, qual o sentido de fazer essa escolha para a obediência? A escolha do Senhor foi para que nós, que estaríamos vivendo contra o nosso Deus, para que nós não vivêssemos mais para nós, mas para que vivêssemos para Ele. Como crentes, então, no Senhor Jesus, nós não temos por que termos crises existenciais. O crente não pode ter esse negócio. O que eu estou fazendo aqui neste mundo? O que eu vou fazer aqui nessa vida? Deus já nos deu o seu propósito. Obediência a Jesus Cristo. Tem dúvida mais do quê? Qual é o problema? O nosso Deus tem um plano para todos que são dele. Uma vida de obediência em todo momento a Jesus, inclusive nos momentos de perseguições, de dificuldades e de problemas. Alimente sua mente com a verdade de que Deus tem um plano perfeito. Ele é o Deus soberano, o Todo-Poderoso. Em tempos de crise, não se esqueça que pela obra do Espírito Santo e do Senhor Jesus, você pode ser um exemplo de obediência para quem estiver do seu lado. A última verdade que nós vamos ver aqui, que devemos ter em mente em tempos de crise para superarmos as dificuldades, é a verdade a respeito dos elementos da salvação. Veja o finalzinho do versículo 2. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Graça e paz até eram, de certa forma, expressões comuns usadas nas cartas e saudações daquela época. Porém, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, também o apóstolo Paulo, também nas suas cartas, acabam atribuindo um sentido único e especial para essas duas palavras, graça e paz. Elas não são citadas simplesmente para um cumprimento. Bom dia, boa tarde, como é que você está? Não, tem muito mais por trás dessas duas pequenas palavras. Graça. É bom lembrarmos que Deus agiu de forma amorosa em favor de cada um de nós pecadores. Nós não merecíamos, não tínhamos mérito nenhum, e Ele foi gracioso, amoroso. Ele usa essa palavra em todos os capítulos da carta. Nós vamos ver isso nos demais estudos. E a graça, como diz o apóstolo Paulo, é o meio pelo qual nós somos salvos. No capítulo 2 de Efésios temos aquela expressão, pela graça vocês são salvos. E não só salvos, mas é pela graça que nós podemos viver em obediência a Jesus. Irmãos, não teria como você ser um marido que agrada a Deus se não fosse a graça de Deus na sua vida. Não teria como você ser um filho que obedece e honra seu pai se não fosse a graça capacitadora de Deus na sua vida. Nós somos salvos pela graça, nós não merecíamos. Mas também podemos obedecer a Cristo por causa da graça dele, que nos motiva, que nos leva a agir. E ainda temos a expressão paz. O que é paz? Paz não é simplesmente a ausência de problemas. Não é. Porque aqueles irmãos estavam passando por problemas, perseguições e sofrimentos. Mas eles tinham que ser lembrados que em Deus eles podiam ter paz, apesar dos problemas da vida. No curso Autoconfrontação, alguns de vocês conhecem e outros vão fazer esse curso em breve, né? Tem uma ilustração sobre paz lá que é bem interessante. Conta-se a história
de um concurso de pintura, que o tema era paz. E entre tantas pinturas, entre tantas telas que foram apresentadas, a que venceu era um desenho de fortes ondas batendo numa rocha. E quem olhava assim, superficialmente, não entendia por que aquela imagem, aquele desenho, aquela pintura ganhou o prêmio de paz, já que era uma tempestade, ondas batendo numa rocha. Mas quando se parava e observava o desenho de perto, notava-se que numa fenda da rocha havia um ninho, com um pássaro com seus filhotes. E estavam ali. Paz. Você não precisa ter ausência de problemas para ter paz. Paz você tem no seu relacionamento com Cristo. Paz é aquilo que o crente consegue por ser perdoado, justificado em Cristo. Porque era inimigo de Cristo. Era uma pessoa que era contra Jesus e a sua palavra. Mas se rendendo a Ele, agora tem paz no relacionamento com Deus. E paz em meio às dificuldades e problemas dessa vida. É possível passar por sofrimentos, mas ainda assim com paz. É possível superar Covid com paz. É possível enfrentar momentos sérios daqueles que conhecemos que estão lutando com câncer, mas podem enfrentar com paz. Há também como se enfrentar luto e outras dificuldades que a vida pode trazer com paz. Ausência de lágrimas? Não, pode ter lágrimas, mas ainda com paz. Porque Deus está no controle de todos os detalhes. Para concluirmos, que possamos nos lembrar que as lutas deste mundo não podem tirar a nossa paz que podemos ter unicamente em Cristo Jesus. Nossa paz não depende de bens, não depende de pessoas, não depende de circunstâncias. É relacionamento com Cristo. Tenha em mente verdades iniciais, verdades importantes para você enfrentar momentos de dificuldade na vida. A origem da mensagem que você ouve, da onde ela vem, a identidade de quem você é como crente. Pense sobre o plano de Deus e também sobre elementos básicos da salvação, como graça e paz. Que assim, Deus nos dê a graça de olharmos para a palavra dele, para não nos desanimarmos com as lutas que enfrentamos ou enfrentaremos. Que também, semelhante a Pedro, saibamos encorajar e consolar nossos irmãos com as verdades importantes da sã doutrina. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Senhor, obrigado mais uma vez por esse tempo de culto aqui. Que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. E somos muito agradecidos pela tua palavra. Porque ela é viva, ela é eficaz, ela traz paz, ela derrama sobre nós a tua graça. Senhor, pedimos que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão lutando com enfermidades. Há várias pessoas que conhecemos, lutando com câncer, lutando com a Covid nessa pandemia. Também, ó Deus, nós pedimos por aqueles que estão sendo aparentemente derrotados pelo desânimo. Que o Senhor anime esses corações. Que a tua palavra, a tua ação do teu Santo Espírito encoraje essas vidas. E se há alguém assim entre nós hoje, que saia daqui animado com a certeza dos planos do Senhor. Saia daqui encorajado, sabendo que é um eleito do Senhor, escolhido para viver em obediência ao Senhor Jesus. Pai, que vivamos assim. Fortaleça a nossa igreja. Obrigado por todos que aqui estão. E também lembramos daqueles que talvez estejam ouvindo essa mensagem aqui ou pela transmissão pela internet, que ainda não têm um relacionamento com o Senhor Jesus. Que essas pessoas avaliem seus corações, se arrependam e queiram mais o Senhor nos seus corações. Que assim seja. Oramos no nome do nosso Salvador. Amém.